Olá pessoal, tudo bem? Vamos discutir um pouquinho sobre trabalho semestral orientado. O objetivo também é esclarecer algumas dúvidas que porventura tenham surgido ao longo desse período, né? E nesse primeiro momento a gente precisa já tratar o que é um trabalho semestral orientado. Pensando na perspectiva de vários trabalhos que se tem ao longo do semestre, é sempre importante que a gente tente buscar as melhores ferramentas para desenvolver um trabalho e atender aí uma proposta acadêmica científica, né? Então o TSO ele vem aí para auxiliar nesse sentido. Ele pode ser um trabalho desenvolvido tanto do componente curricular ao qual a gente esteja tratando, no caso matemática, como também ele pode ser unificado dentro dos componentes curriculares aí do semestre. Então, nós podemos também desenvolver isso com 5 professores e surgir apenas um único trabalho e atender a proposta o que seria o trabalho científico, né? Ele sempre inicia o trabalho de um problema social. Sempre tem que pensar nessa situação, que é como a gente chama de estudo de caso. Então aqui eu já faço referência a esse sentido, por quê? Porque eu preciso entender que o trabalho, independente da área que eu venha descrever, escrever ou buscar base científica para fundamentar, tem que trazer um anseio, tem que trazer uma dificuldade que pode ser tanto do cunho social atual, né, ou se nós estamos na pandemia, eu posso falar das novas tecnologias, como também pode ser de uma situação acadêmica, de uma dificuldade de um aluno ou do próprio professor em relação ao que se preza o trabalho, certo? Esse sentido, ele leva a que a gente faça uma investigação, e essa investigação é o TSO, o trabalho semestral orientado. Levando para outros viés, eu também preciso observar se há recomendação de material. Então, o professor, quando ele solicita que desenvolva um trabalho, ele pode fazer apresentação de documentos que já são o pontapé. Esse pontapé inicial, aqui eu tenho então a proposta do trabalho semestral voltada à educação infantil, na perspectiva da matemática, que é importante que a gente faça também democraticamente uma votação. Porque quando a gente fala de trabalho científico, ele tem várias ramificações, várias áreas. E tudo é muito extenso, então a gente precisa funilar. Como a gente está em matemática como proposta, a ideia, né, é afunilar isso. Poderia ser educação infantil, ensino técnico, superior, mas foi então aí votado para educação infantil. Isso é muito importante para que a gente se atenha o nosso campo de atuação, nosso limite, o que a gente precisa discutir, porque senão o trabalho fica muito amplo e a proposta não é essa, né? Ou seja, ser muito genérico naquilo que a gente esteja tratando. Os documentos que são apresentados de referência são PDF, né, documento protegido, que são publicações científicas. Tomem cuidado em relação ao uso de sites. Dependendo do site que a gente use, ao exemplo do Wikipedia, ele pode ter enxerto de informações de outras pessoas. Então ele não traz uma relevância muito grande para o campo acadêmico. Ele pode ser utilizado como consulta, mas não a sua validação ele não se faz. Se faz por intermédio de outros documentos. Então aqui no caso eu tenho alguns links, que pode observar que todos são PDF, documentos protegidos, são documentos de apresentação de nível científico. Um exemplo disso aqui que eu já estou mostrando, por exemplo, segunda Conferência Nacional de Educação e Matemática, o tema, então, a importância do trabalho da matemática na educação infantil. Então, a partir daqui, eu já consigo observar a matemática de trabalho, onde tem o resumo, palavra-chave, a sua introdução e as referências que é apresentada pelo seu autor, né? Que a gente vai chamar de citação direta. Então, aqui, quem escreveu e uma citação que a pessoa utiliza para fundamentar o seu próprio trabalho. Esse caminho ele é básico e nós temos que utilizar ele sempre. Como exemplo disso, para o nosso trabalho, nós fazemos a mesma temática. Um resumo que traz já as grandes situações, problemas que são apresentadas e como a gente também vai fundamentá-las. Para isso, nós temos então a parte documental, que são os documentos, são as leis apresentadas e os autores que fundamentaram o nosso trabalho. Cuidado em relação à opinião, né? Na minha perspectiva, eu acho, isso não é importante para esse tipo de viés de trabalho. Por quê? Acadêmico é fundamentado, e fundamentado tem que vir por intermédio de um autor. Então, sempre terceira pessoa do plural, verificamos que, de acordo com, aí você tem um autor de referência para que você traga suas opiniões, sim, com certeza, mas fundamentando ela, que essa é a nossa base estruturada.
Nós temos as palavras-chave, 3 palavras-chave, e a gente segue então pensando aqui na parte do resumo. O resumo não é dissertar o trabalho, já trazendo o que o trabalho tende a ser apresentado no sentido de explicar. Não, é trazer os problemas centrais que o trabalho irá apresentar. Então, quando eu vou fazer essa parte, eu tenho que pensar no primeiro parágrafo. E cada parágrafo ele preza uma situação problema e que eu não fundamente ele nesse momento. Eu apresento uma prévia do que vai se suceder ao longo do trabalho. E eu vou fazendo isso nos outros parágrafos também. Todo parágrafo tem que ser desse jeito. Né? Porque o que a gente observa que o aluno ele tem uma dificuldade é quando ele pega o trabalho, ele já começa a dissertar trazendo as soluções, o seu viés dos problemas e também a fundamentação. Isso é uma situação errônea para a situação acadêmica, então não fazer isso, né? Ou seja, transcorra dentro da perspectiva o que é uma introdução. Depois disso nós temos cada título, né? E cada título ele tem que atentar ao título. Quando eu vou descrever o trabalho, eu tenho que observar o título. O que está escrito lá? Perspectiva docente no ensino da matemática. É do docente. Então é a partir daí que eu vou falar do anseio do docente, as dificuldades do docente. E nesse aspecto eu tenho uma citação direta que pode ser o pontapé inicial. Aqui eu tenho Marx, né? 1992, página 112. É uma regra básica da Ação Brasileira de Normas Técnicas apresentar esse viés de fundamentação. E tudo aquilo que você apresenta numa citação direta estará na referência bibliográfica, não esqueça disso, né? Então eu posso já dissertar falando sobre Marx, ou simplesmente fazer uma alusão a Marx, né? Ou seja, pensar sobre Marx. O que foi que ele apresentou aqui? O que é que ele trata nesse aspecto de citação? E aí eu trago os meus viés, os meus ideais, o que eu pressuponho com base em Marx. E isso segue para todos os outros capítulos. Apresentou uma citação direta, apresentou nas referências bibliográficas. Só para finalizar, então, aqui nós temos a importância do registro do processo do ensino da matemática. Quais são os caminhos de registro? Aí nós temos a parte de avaliação, isso estruturado pela LDB, né, a Lei 9394 de 96, inciso 5, que também faz essa referência sobre avaliar na situação qualitativa sobre quantitativa. E, ao mesmo tempo, eu também tenho os registros vias diário, né, o acompanhamento contínuo do aluno e assim sucessivamente. Pensar no aspecto legal também é pensar nos autores direcionais. O trabalho ele precisa ser encaminhado nesse sentido, né? Então, cada título ele preza uma instrução. E aí a gente tem que tomar cuidado com repetição de palavras na parte da escrita, e que eu não tenho que já dizer que o trabalho já discutiu tudo e ele fica cansativo para o leitor, né? Então, sempre pense, o que eu escrevi nesse parágrafo, que é exclusivo, tem que ser nesse parágrafo. O que eu vou escrever no próximo parágrafo? Algo diferente que não apresentei ainda. Senão ele fica cansativo para o leitor e não atende a perspectiva de construção científica. Nós temos de um lado a estilística textual, que é a estrutura do texto, como ele se preza, respeitar os títulos, e do outro lado eu tenho a coesão e a coerência, a dissertação, que é uma dissertação, e respeitar cada segmento de título, ou seja, se ater ao título e trazer a situação problema daquele título junto com os autores recomendados. Eu posso, de repente, usar uma referência de um autor. Se eu pegar, de repente, Piaget, que está aqui, e copiar ele e jogar no trabalho, não haverá problema. Desde que eu use a referência bibliográfica daquele autor para lançar também no meu trabalho. E eu posso fazer a minha dissertação. Então, basicamente, o trabalho ele segue esse segmento, né? Não deixando de referendar também o resumo, né, o finalzinho do trabalho, as considerações finais, que você precisa retomar os conteúdos trabalhados. Então, sempre verifique esse aspecto. O que foi tratado no primeiro, no segundo, no terceiro título e assim sucessivamente. Ok? Eu espero que essas orientações tenham contribuído de alguma forma, né, para pensar a construção de um trabalho acadêmico, não só o TSO, mas qualquer trabalho que você preze a desenvolver no cunho acadêmico, esse trabalho ele precisa ser estruturado nesse sentido, tudo bem? Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima vez, turma. Então, até mais. Tchau, tchau.